A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo aqui do canal, embaixadores de Cristo, estudos bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para juntos lermos a palavra do Senhor nosso Deus, meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus, estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero convidar você para, juntamente comigo, estudarmos mais uma das lições bíblicas da escola dominical. E hoje, amados irmãos, nós estamos com um tema bastante interessante. Você que ama ouvir a palavra de Deus no momento do culto de adoração ao Senhor nosso Deus, creio que você vai gostar do estudo de hoje. O nosso estudo de hoje vai falar sobre o papel da pregação no culto. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, nesse momento, meu Deus, eu me curvo diante de Ti. Sou dependente do Senhor, sou dependente da Tua graça, que é o favor imerecido. Pai, tanto eu quanto todos que estão nesse momento aqui conectados, nós somos dependentes de Ti. Querido Espírito Santo, peço que nos edifica, peço que venha realizar um milagre glorioso, sobrenatural na alma, no espírito de todos aqueles que ouvirem a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Uma vez mais aqui estamos para fazermos aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou. Conhecereis a verdade vos libertará. O salmista assim ele expressou: guardei a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Desde já eu quero mandar um abração, uma vez mais, aos novos inscritos. Ultimamente, por bondade de Deus, temos recebido novos integrantes dessa família maravilhosa, a família Embaixadores de Cristo. Você sabe o que significa embaixador? Se você pensou porta-voz, parabéns. Essa é uma das respostas, um dos significados. Embaixador significa representante, porta-voz, alguém que fala em nome de outro. Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz que nós, igreja, somos embaixadores de Cristo aqui na face da terra. Somos representantes de Cristo. Falamos em nome de Cristo. Da mesma forma que no Brasil, quando você chega nos Estados Unidos, por exemplo, lá tem a embaixada do Brasil, lá nos Estados Unidos. Ou seja, alguém está lá. Um brasileiro está lá para representar o Brasil, para falar em nome do presidente, para falar em nome do país, para representar o país, para falar em nome das leis e assim por diante. Então, nós temos esse papel. Todas as vezes que você, meu irmão, minha irmã, está proclamando as boas novas, convidando alguém, apresentando a lei do Senhor, e dando ênfase, destaque ao nome de Jesus, você está sendo porta-voz, você está sendo embaixador. Pois bem, amados irmãos, receba aí o meu abraço fraternal, a minha gratidão a todos os novos inscritos do nosso canal. Que bom ter você por aqui, que bom ter você fazendo parte desse projeto divino, cuja finalidade é anunciar as boas novas de salvação. Amados irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 12. Lembrando que estamos... Só um minuto. Lembrando que estamos chegando ao final. Lembrando que estamos chegando ao final das lições bíblicas da Escola Dominical desse primeiro trimestre do ano de 2024. Breve já estaremos adquirindo as novas lições e hoje é a lição de número 12. Cadê? Aqui. Isso mesmo. Nesse trimestre nós vamos estudar
13 lições. E hoje é a lição de número 12, ou seja, faltam 2 lições, essa e mais outra. Então nós vamos estar fazendo hoje um resumo. Iremos falar sobre o papel da pregação no culto de adoração ao Senhor. Já temos estudado sobre a igreja, o que é a igreja, os valores da igreja e assim por diante. Você que tem acompanhado os nossos estudos, com certeza tem visto o quanto o Senhor está nos ensinando. E qual é o papel da pregação no culto de adoração a Deus? Irmãos, esse estudo é muito importante para nós que amamos a palavra de Deus. Infelizmente, tem muitos cultos de adoração ao Senhor onde não tem dado a devida primazia, devida prioridade à palavra do Senhor. Pois bem, textual, o apóstolo Paulo assim falou, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Aqui nós observamos o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo estava orientando Timóteo a respeito da pregação da palavra de Deus. Timóteo ele era um jovem pastor. Timóteo tinha a responsabilidade de pastorear a igreja, mas também tinha direito de levantar novos obreiros ali na igreja. Se você tiver curiosidade de saber quais são as qualidades de um candidato a pastor, de um candidato a obreiro, se você tiver desejo de descobrir quais são os frutos que um futuro obreiro ou que um obreiro deve apresentar na obra de Deus, eu aconselho você a ler as 2 cartas que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Essas 2 cartas são intituladas cartas pastorais. E entre os ensinamentos que Paulo passou para Timóteo, a fim de que Timóteo ensinasse aos novos obreiros, Paulo fez questão de dizer que quem deseja o episcopado, quem deseja ser um bispo, um pastor, um obreiro, excelente coisa deseja. Porém, entre algumas qualidades que esse obreiro deve ter, ele precisa possuir a capacidade de ensinar a palavra de Deus. Ele precisa ter a capacidade de instruir o povo na palavra de Deus. Verdade prática, nós vamos falar um pouco mais no decorrer da lição. Verdade prática, pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja e por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Ou seja, através da palavra de Deus, nós somos transformados, regenerados, nascemos de novo. Ou seja, a igreja possui essa missão, a missão de transmitir as boas novas do Senhor Jesus. Os apóstolos, eles receberam os ensinamentos de Cristo, e quando começamos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê o quanto a igreja primitiva se dedicou a ensinar a palavra do Senhor, nosso Deus. Introdução. Aliás, a leitura bíblica em classe, ela se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, o nosso comentário será baseado nessa passagem bíblica, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Vamos observar o que o comentarista falou na introdução? Nessa lição, veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para qual foi estabelecida.
revelar Deus e educar a igreja. Então, amados irmãos, a pregação no culto de adoração a Deus tem vários objetivos. Os dois primeiros, ou os dois principais, é revelar Deus à igreja e ao mesmo tempo educar a igreja. Quando o mensageiro, a mensageira, quando o irmão ou a irmã está pregando, ele precisa ter essa consciência. O meu objetivo aqui é revelar Deus para os ouvintes, é revelar Deus para a igreja. Deus, ele pode todas as coisas, Deus vê, ouve, fala, tem sentimento, Deus cura, Deus liberta, Deus regenera, Deus ama o pecador, Deus te perdoa, Deus te renova, Deus te restaura, Deus te chama, Deus é o caminho, a verdade e a vida. Breve Jesus voltará. Jesus prometeu novo céu e nova terra. Jesus prometeu a vida eterna. Você precisa ter um encontro com Jesus. Então, na nossa pregação, mesmo que a gente fale sobre os personagens do Antigo Testamento, porém, a nossa pregação deve ter o objetivo de apresentar Jesus. Você pode falar sobre Davi, pode falar sobre Jonas, pode falar sobre Moisés, pode falar sobre qualquer pessoa do Antigo Testamento. Mas não esqueça que o objetivo principal da pregação é pegar aquelas... falar sobre os personagens, mas também aplicar no que diz respeito a anunciar Jesus. Como, por exemplo, você pode falar sobre Davi. Davi derrotou o gigante, Davi foi um homem de fé. Mas aí você vai mostrar que Davi venceu tudo, que Davi conquistou a posição de rei e assim por diante, não foi simplesmente pelos seus méritos, mas porque Deus estava com ele, porque Deus era com ele, foi Deus que derrubou o gigante, e assim por diante. Então a pregação deve ter essa finalidade. A gente sabe que em muitos cultos hoje já não se dão tanta prioridade para a palavra de Deus. Então, através da pregação, a igreja ela é educada, ela é moldada, ela é transformada, o caráter dela é transformado, a igreja passa a produzir novos frutos. O apóstolo Paulo falou, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Primeiro ponto, lembrando, irmãos, que nós não iremos aprofundar tanto na lição de hoje, será um breve comentário, mas os irmãos já terão uma noção sobre essa necessidade de ouvirmos a palavra de Deus, de darmos ouvidos à palavra do Senhor no culto de adoração ao Senhor. Ministério da palavra e seu propósito, a pregação como proclamação. Então, quando pregamos, o propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de revelar Deus às pessoas. Então, quando pregamos, nós estamos revelando Deus às pessoas. A Bíblia fala, no livro de Atos dos Apóstolos, que o diácono Filipe, que Deus usou ali em Samaria, uma certa vez ele viu um homem, que a Bíblia chama de mordomo da rainha de Candace. Ele estava indo para Jerusalém, ele estava vindo de Jerusalém, Deus mandou Filipe se aproximar dele, Filipe se aproximou, ele estava lendo um texto bíblico que falava sobre Isaías 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e o mordomo perguntou e o diácono Filipe perguntou, né, entens tu que lês? E ele respondeu, como poderei ler se ninguém me explica? Então Filipe começou a ensinar para ele a palavra, porque ele estava em dúvida, né? Se aquela palavra se referia ao escritor ou o escritor estava falando de alguém. Aí Filipe vai e mostra que aquela palavra estava se referindo a Jesus. Então a pregação tem esse propósito de revelar Jesus às pessoas. Tem muitos cultos hoje onde se tem muito espaço para louvor, e pouco tempo para a pregação, e pouco tempo para a palavra de Deus. Tem um texto o rei Salomão, ou tem um texto esqueci agora, se é em Provérbio ou Eclesiastes, né? Lá fala, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Ali não está se referindo à profecia no que diz respeito a dons espirituais. Ali está falando na profecia bíblica. Ainda não existiu o Novo Testamento ali.
Está se referindo ao Antigo Testamento, aos livros do Antigo Testamento. A Bíblia fala que uma certa vez o apóstolo Paulo ele chegou numa cidade, ele foi orar, depois ele encontrou com algumas pessoas, entre elas uma mulher chamada Lídia. Paulo pregou para aquela mulher abraçou o evangelho, aquela mulher acreditou que Jesus era o Messias, e aquela mulher então nasceu de novo. Então a palavra tem um poder de nos fazer nascer de novo. Segundo ponto, o ministério perdão, viu, irmãos? A pregação como instruções. Então, a palavra de Deus, ela tem essa finalidade também de instruir as pessoas. Não é só proclamar. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele gastou um bom tempo do seu ministério ensinando. Ensinava sentado, ensinava caminhando, ensinava dentro do barco, ensinava dentro das casas, ensinava no templo, ensinava para as multidões, ensinava só para os discípulos, ensinava através de parábola, ensinava através de figuras de linguagem ou através de ilustrações. Então Jesus Cristo dedicou cerca de 3 anos e meio, que é o tempo que calcula-se que durou o seu ministério, porque Jesus começou o seu ministério quando ele tinha 30 anos. Então, Jesus Cristo insistiu em ensinar os seus discípulos, gastou tempo em ensinar os seus discípulos. E os evangelistas, no final dos seus evangelhos, eles transmitem as palavras de Cristo, porque Jesus assim falou: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Em outra passagem bíblica, nós já encontramos o Senhor Jesus dizendo: ide fazer discípulo, ide e ensinai. Isso mostra, irmãos, que existe a necessidade da pregação. Há quem diga que existe uma diferença entre pregar e ensinar. Mas o que vem um caso aqui é que Jesus Cristo, ele ensinou os seus discípulos. E os seus discípulos transmitiram os ensinamentos do Senhor Jesus. Ensinar requer tempo. Aprender requer tempo. Fazer discípulo requer tempo. Inclusive, amados irmãos, o discipulado ele não acaba quando nós descemos as águas, somos batizados nas águas, nos tornamos membros do corpo de Cristo e passamos a tomar a Santa Ceia, assim por diante. Não, o discipulado não para aí. O discipulado, ele existe para sempre na nossa vida. Enquanto existimos nesse mundo como servo de Deus, nós todos os dias estaremos passando por esse processo chamado de discipulado, porque todos os dias nós necessitamos aprender coisas novas. Todo dia nós precisamos ser discipulados pelo Espírito Santo. Não pode isso, não pode aquilo. Você está entrando no caminho errado, escuta a minha voz, produza bons frutos. É o Espírito Santo falando conosco. É o Espírito Santo nos moldando, é o Espírito Santo trabalhando no nosso caráter. Então, Jesus mandou os discípulos a ensinarem. Segundo ponto, o ministério da palavra e sua importância. Oh, glória a Deus! O ministério da palavra e sua importância. A edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz que Cristo, subindo ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Alguns ele levantou como pastores, doutores, mestres, evangelistas, com a finalidade de edificar o corpo de Cristo. Então, amados irmãos, a pregação ela tem essa finalidade de edificar o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Nós. Paulo fala que Cristo ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então é Cristo que deve nos orientar. A pregação ou a palavra de Deus, ela tem a capacidade de exortar, consolar, corrigir, edificar. Inclusive, amados irmãos, a palavra exortação
não significa você estar chamando a atenção da pessoa, no sentido de você estar humilhando a pessoa. A palavra exortação, nos originais, tem um sentido de consolar, tem um sentido de orientar, tem um sentido de edificar a vida das pessoas, fortalecer a vida das pessoas. Então a palavra de Deus, ela possui essa capacidade, né? Quantas vezes a gente está triste e através de uma palavra nós nos tornamos alegres, a angústia vai embora, a aflição vai embora. Essa capacidade que tem na palavra é porque a palavra é o próprio Deus. Jesus, ele é a palavra, ele conhece o nosso interior. Prosseguindo, formação de valores. A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos limites, a guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã, mostrou a necessidade dos valores. O apóstolo Pedro, uma certa vez, testificou, pregou, salvai-vos dessa geração perversa. Então, irmãos, nós vivemos em uma geração onde os princípios bíblicos são violados, os princípios bíblicos são rejeitados, a palavra de Deus é rejeitada, muitos não querem ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele falou que nos últimos dias surgirão enganadores, falsificadores da palavra de Deus. Nos últimos dias as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina, terão comichão nos ouvidos, não vão querer mais ouvir a palavra de Deus como ela é. E a gente sabe que, infelizmente, tanto em alguns lugares titulados cristãos como fora da igreja, as pessoas não querem mais ouvir a palavra como ela é. E a internet está cheia de falsos ensinadores, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, pessoas que pegam um texto bíblico e faz o maior... como é que eu posso dizer? Faz o maior recheio com aquele texto bíblico. Às vezes o texto bíblico está falando... Talvez o contexto bíblico está falando uma coisa e a pessoa pega aquele versículo bíblico e traz uma mensagem que não tem nada a ver. Então, está cheio de como é que eu posso dizer? Animadores de púlpito por aí, onde, em vez de se pregar a palavra, fica contando piada, traz uma palavra mais que toca no emocional do que no próprio espírito da pessoa. Lugares onde não abre espaço à pregação da palavra de Deus. Fazem muita coisa, apresenta-se teatro, coreografia, perdão, irmão. Então, não sou contra nada disso no sentido de teatro e coreografia, eu estou falando no sentido do tempo. Eu estou querendo dizer que muitas das vezes a gente abraça tanta coisa para chamar a atenção do público e damos pouco tempo para a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ter prioridade no culto de adoração ao Senhor. Às vezes a pessoa é convidada para pregar, quando chega lá, dá 10, 5 minutos para o pregador, ele vai pregar o quê? Aí eu te pergunto, o que transforma o ouvinte? O que transforma a nossa vida? É a palavra. É a palavra de Deus. O salmista falou, eu guardei a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, a Bíblia, a palavra de Deus tem o poder de formar valores cristãos. Resistindo diante de uma cultura sem Deus, nós vivemos diante de uma cultura sem Deus. Ou seja, muitas coisas que antigamente era visto como errado, hoje a sociedade está abraçando, está vendo como certo. Mas você, como luz desse mundo, deve se opor através da palavra de Deus. Não é o mundo que tem que influenciar você. Não é a cultura pagã que tem que influenciar você. Não é o diabo, não é o pecado que tem que influenciar você. É você, como luz desse mundo, que tem que influenciar as pessoas que te cercam através da palavra de Deus, dando bom testemunho, sendo luz, sabendo onde pisa, sabendo o que fala, sabendo onde toca, sabendo o que olha. Então, vamos, como servo de Deus, influenciar esse mundo através da palavra de Deus.
Amém? Prosseguindo, terceiro e último ponto, o ministério da palavra e sua fundamentação deve ser cristocêntrica, ou seja, toda pregação ela deve apontar para Jesus. Toda pregação ela deve ser cristocêntrica. Quando estudamos o Antigo Testamento, a gente observa que o Antigo Testamento ele foi escrito para muitas finalidades, uma delas apresentar a vinda do Messias, apresentar o Senhor Jesus. Então, irmãos, pregações onde não existe fundamentação cristocêntrica está totalmente fora dos princípios bíblicos. Tem lugares onde a pessoa gasta mais tempo falando de si, falando de outros, contando testemunha, fala-se de tantas coisas, mas não falam da palavra de Deus, não fala da pregação da palavra de Deus. Deve ser bíblica. Então a pregação, além de ser cristocêntrica, ela deve ser bíblica, ela deve ser genuína, ela deve ser pura, deve ser pautada nas Sagradas Escrituras. Você vai pregar? Se prepare, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia. Se você está com a responsabilidade de pregar, de ministrar um estudo, seja lá o que for, você é a pessoa que foi escolhida para apresentar Jesus, se prepare. Não envergonhe Jesus. Se você recebeu meia hora para pregar, mas você conseguiu pregar só 20 minutos, entregue o microfone. Irmãos, eu louvo a Deus por essa oportunidade. O que eu falar a partir desse momento vai ser de mim mesmo. Então eu vou entregar o microfone, que Deus continue abençoando os irmãos. Seja humilde. É melhor você agir dessa maneira do que você continuar pregando algo que Deus não mandou, e às vezes acumula o tempo e acaba fazendo uma confusão na mente das pessoas. Então a pregação deve ser bíblica. Amém? E assim nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Que o Senhor nosso Deus continue te abençoando. Foi apenas um rápido comentário sobre a necessidade da pregação no culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Eu aproveito para orientar você. Participe das escolas bíblicas da Assembleia de Deus, independente se é Assembleia de Deus ou não. Mas se você conhece uma igreja cristã séria, onde tem escola dominical, e lá é ensinada a palavra de Deus como ela é, vá, adore o Senhor, aprenda a palavra de Deus. E nós que servimos a Deus e congregamos nas Assembleias de Deus, temos a escola bíblica dominical aos domingos. E eu convido você a participar. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu te louvo por essa oportunidade. Peço, meu Deus, que continue abençoando todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, perdoa, regenera, transforma, liberta, que tudo seja para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra, dê o seu joinha, comente, guarde a palavra do Senhor no seu coração. Hoje é sábado, amanhã tem escola bíblica dominical. Vai lá cultuar ao Senhor, nosso Deus, nas igrejas da Assembleia de Deus, em qualquer outra igreja, no nome de Jesus Cristo, Ele é honrado. Um abraço e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.